Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso episódio de hoje, ele é dedicado a atender a uma indagação feita por um simpático seguidor nosso aqui do interior do estado do Paraná, que atua no setor madeireiro e, a pretexto do diferimento do ICMS aqui dentro do estado, lembrando que nós tratamos especificamente de diferimento nos episódios 87 e 172, onde nós mostramos que tanto ele pode ser uma mera postergação, né, com o produto retornando e o próprio contribuinte beneficiado ter que recolher o tributo, como também uma modalidade de substituição tributária dita antecedente. E a questão feita por esse nosso seguidor, que nos autorizou citar o nome, o Vinícius Prado, né, é feita, no primeiro instante, apresenta a seguinte questão. Diz ele, abro aspas, a empresa na qual trabalho produz maravalha. Maravalha, para quem não sabe, é aquele cavaco de madeira, né, que é retirado da tora. Ele apresenta a NCM 44013900 e alega um entendimento recente da CEFA número 17 de 2025. Ele se refere aqui naturalmente à consulta 17 de 2025, quando indaga que, segundo o que diz, a consulta reconhece o diferimento do ICMS na saída interna de Maravalha para produtor rural inscrito no CADPRO, porém, o inciso 6º do artigo 30 do mesmo anexo 8 do regulamento encerra o diferimento do produto resultante desta industrialização, quando a entrada foi feita com ICMS diferido, ou seja, eu mando a maravilha, mas eu já tenho que efetivamente tributar o produto resultante. E nesse caso, ele alega, mesmo que a maravilha tenha sido produzida a partir de matéria-prima adquirida com diferimento, aqui ele apresenta a posição da NCM 44039900, madeira, ou a NCM 44011100, lenha, se mantém o diferimento por se tratar do fim de um diferimento e início do outro, ele indaga, ora, no final, eu posso continuar ou não posso continuar, né? E aí ele relaciona os artigos 30, inciso 6º, em que apresenta aqui a situação do diferimento, e o 31, em que elenca as hipóteses. É bom lembrar que o anexo 8 do regulamento do ICMS, Paraná, tem várias hipóteses de diferimento e com regras específicas. Esta regra específica determina, entre outras coisas, a inaplicabilidade do diferimento na venda para produtor rural não inscrito, né? Apenas para o inscrito no CADPRO. Nós temos aqui o produtor rural inscrito e não inscrito. O CADPRO é o cadastro do produtor rural usado aqui no Paraná. E também determina o recolhimento na saída para empresas do Simples, coisa que em outros dispositivos, em outros diferimentos, como o diferimento parcial, por exemplo, não existe, né? Bom, neste contexto, nós localizamos a consulta para responder, e a consulta, a grosso modo, ela se posiciona nos seguintes termos, né? Consulta 17 de 2025, sempre lembrando que todas essas referências nós colocamos lá no rodapé do episódio, tendo em vista a importância que o tema traz para quem assiste, né? Mesmo aqueles que acompanham pelo Spotify e que depois poderão vir aqui no YouTube e localizar o material. Então, a pergunta feita na referida consulta número 17 de abril de 2025 diz o seguinte: a consulente enquadrada no regime do Simples Nacional relata que, em resposta ao seu protocolo de consulta de números tal, no qual questionou acerca da aplicação do diferimento do ICMS em produtos mencionados no item 45 do anexo 8 do regulamento do ICMS, nas saídas aos produtores rurais, né? E indaga se poderia, enfim, aplicar. O Estado, claro que estou sintetizando, por isso que a gente vai colocar lá depois aí o link do material, e o Estado responde da seguinte forma: já tendo tratado o tema na consulta 71 de 2010,
Depreende-se do teor que a serragem, ou uma navalha, então conforme a espessura dela, ela pode ser cavaco, pode ser mais fina, né? Não seria essencial o processo de produção de aves. Naturalmente, esse conceito aí não é um conceito prejudicado na medida em que se usa ainda o conceito de material desgastado, incorporado ou consumido no processo, o que para efeitos de IBS e CBS nós sabemos que irá mudar muito, né? E, enfim, o Estado responde dizendo que não se aplicaria o diferimento, além desta questão, porque, na prática, ele é uma empresa do Simples, e ao optar pelo Simples, ele abre a mão de qualquer outro tratamento diferenciado que possa existir. E é esta a razão pela qual, porque numa outra circunstância, não envolvendo a empresa do Simples, ele também reconheceu o diferimento. A dúvida realmente gerou uma série de discussões e nós começamos a responder o tema por partes, fomos aí alimentando o nosso acompanhante, o nosso consulente, e explicando que, de fato, iríamos trazer a resposta já de forma a brilhantar aqui este Momento Consulte 221. Lembrando que ele mandou para o e-mail momentoconsulte.com.br, momentoconsulte@consulte.com.br, tá? E a resposta que eu dei, olha, eu lembro, dizendo a ele que a inaplicação do diferimento da referida consulta, que não foi recebida com base no 590, inciso 6º, o regulamento que diz que não vai se receber consulta onde a interpretação seja expressa. E o 590, inciso 6º, diz que não vai receber consulta quando a empresa consulente é uma empresa do Simples. E ao optar pelo Simples, não haveria que se fazer consulta. Agora, o vendedor, ao abrir a opção para o Simples, ele assumidamente, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso, abre mão de qualquer tratamento diferenciado. E aí nós fomos mais à frente, lembrando, olha, o problema não é ser do Simples, admitindo que ele não fosse, porque até então não tínhamos essa informação, depois ele confirmou que não era uma empresa do Simples. E diz o seguinte, à luz da regra do artigo 30, a pré-condição para que o diferimento ocorra em operação interna para produtor rural é que o produtor rural seja produtor inscrito no CADPRO. E por que existe essa diferença entre produtor rural e produtor não rural? Olha, estamos prejudicando o produtor, o princípio da isonomia. Olha, não é bem o caso. Primeiro porque a interpretação que se está sendo feita aqui, neste contexto, seria uma interpretação literal que não é cabível no contexto do diferimento. O diferimento não é um benefício fiscal. Nós já publicamos temas sobre isso, já fizemos essas duas referências de eventos que nós tivemos e explicamos que, tecnicamente, o diferimento é uma forma de postergação do pagamento do tributo, né? E que, em alguns casos, se reveste na modalidade de substituição tributária antecedente, né? Nesse contexto, o Estado tem todo o direito de tratar de forma diversa, porque não há de se falar interpretação literal e a postergação do pagamento do tributo atende a interesses também do Estado. O Estado hoje tem a seu favor dois princípios que são muito claros. O da praticabilidade, segundo o qual ele pode adotar critérios que facilitem e favoreçam a arrecadação, né, de qualquer monta, e desde que esteja dentro da lei e também do texto constitucional, e o critério da discricionariedade. Então fica aqui o alerta que o simples fato de ser produtor rural não torna os dois isonômicos a todo e qualquer custo, porque um é inscrito, o outro não é inscrito. E não estamos falando de um diferimento. Então, aqui entra em campo o que nós chamamos de interpretação teleológica, a intenção do legislador. E aí nós esclarecemos para o nosso querido consulente que quando falamos em diferimento, não ser um benefício, nós temos que levar em conta que, na prática, quando tratamos do diferimento, nós temos aí uma situação envolvendo uma peculiaridade, que é o fomento, né? O fomento é uma figura de uso bastante
longo, né? E que, na prática, ele visa aí a incentivar a atividade industrial, rigorosamente dentro da estrutura constitucional, lá no artigo 170. E o Estado, quando fomenta, ele visa incentivar geração de emprego, geração de tributo e assim por diante. E, evidentemente, ele tem que ter contrapartidas de segurança. Na medida em que eu tenho um produtor rural não inscrito, em que eu não tenho controle absoluto, embora haja no documento fiscal, eu posso sim dar um privilégio àquele que tem a inscrição, onde eu monitoro, eu tenho efetivamente registros mais aproximados, em detrimento daquele que não tem, porque a interpretação não se faz à luz do artigo 111 do Código Tributário Nacional, que é a regra de interpretação literal, mas faz-se sim de forma a considerar-se uma interpretação sistemática. Mais que isso, ao falarmos em interpretação teleológica e sistemática, nós temos que contextualizar o diferimento. Tá? É claro que existem algumas exceções, mas a ideia do diferimento é geralmente aplicar-se em produtos de origem primária animal, vegetal e mineral. Temos exceções, como dito, né? E a ideia é que todos esses produtos que possam sofrer uma agregação, leia-se aumento de valor e, por conseguinte, aumento de tributo, o Estado tem, por norma, retirar a tributação intermediária, reduzindo o custo do processo de industrialização. Ou seja, é uma forma de incentivar, de reduzir e de dar a sua quota parte no processo de agregação, tirando e reduzindo estritamente a parte do tributo. E ele cria, à luz do artigo 117, inciso 2, também do Código Tributário Nacional, o que nós chamamos de cláusula resolutória. E ele diz, olha, o tributo ele fica postergado, por isso fica diferido, até que ocorra isto. No caso de havendo o produtor rural não inscrito, a situação se resolve, por isso cláusula resolutória. Já a venda para produtor rural, inscrito no CADPRO, ela se mantém. Mais que isso, as políticas públicas voltadas a esses investimentos, a esses desenvolvimentos, ele tem um quê de benefício, mas muito mais para o Estado, que está oxigenando, né, fazendo com que o mercado produza, e é o papel de intermediação, de intervenção estatal legitimamente aceito. E ele dá prerrogativa para aquele que ele tem controle, a chamada mão militar do Estado, a mano militare. E olha, gente, quem detém a mão militar, tem uma regra de direito que diz quem pode o mais, pode o menos. Então, entendemos não haver qualquer tipo de descrição em relação inadequada em relação aí a um produtor rural inscrito ou não inscrito, mas sim discricionariedade, que é o bom senso, que só existe ao ente público, de entender o porquê que fulano A tem inscrição, eu vou dar condições, ou fulano B que não tem. É para forçar que o fulano B venha para essa nova estrutura. E é fundamental observar, nós já fizemos isso em matéria que publicamos na revista da Academia Brasileira de Direito Tributário, há inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal dizendo que o diferimento não é um benefício, uma técnica de postergação do pagamento do tributo. E para esse caso em especial, porque ele nos pergunta, olha, eu produzo a maravilha, vendo com diferimento. E o diferimento, ele transforma um produto em coque, em madeira prensada ou coisa do gênero, que é um produto que também estará diferido se atender os requisitos objetivos, lá dos artigos 30 e 31 do anexo 8. É possível haver prosseguimento do diferimento quando, e é isso que ele questiona, o dispositivo lá do artigo 30 diz que, olha, a saída subsequente encerra do diferimento. Ou seja, na cabeça dele, e ele não tem aí nenhum preconceito em assumir que o raciocínio foi literal, por isso que nós fizemos questão de dizer que não é um benefício e não se interpreta ao pé da letra, e sobre essa ótica estaria correto. Olha, eu entro com diferimento, produzo, e porque ele veio com diferimento, eu tenho que dar saída com tributação. Só que ele mudou, porque ao ser transformado de maravilha para coque ou para uma madeira prensada, ele passa a ser um novo produto que também tem diferimento. E aí fica a dúvida, poxa, mas eu tenho ou eu não tenho? Essa é a razão para explicar que o diferimento não é um benefício,
que não se pode fazer interpretação literal e por isso é importante se fazer interpretação contextualizada, teleológica. E é por isso que eu expliquei que o diferimento é, antes de tudo, um mecanismo de fomento, como a suspensão também o é, e o Estado é que dita as regras, ele estabelece o favor. E eu tive o cuidado, além de fazer a referência do material que publicamos em 2024, que estará aqui embaixo no link, nós localizamos recentemente um julgado de lavra do Supremo Tribunal Federal, em 2025, né, da primeira turma, o ministro que relatou, ele disse o seguinte, no agravo do recurso extraordinário, e inclusive em casos envolvendo embargo de declaração, né, dizendo que o produto que trata de diferimento, na realidade, é uma forma de fomento estatal, que corrobora o entendimento que nós falamos. O agravo, ele é o de número 1.365.065, que nós vamos colocar aqui embaixo. Ou seja, o contexto da fala deste episódio, portanto, acaba por nos levar a tranquilizar, e ele já entendeu realmente muito bem, porque, olha, esse seu esclarecimento, que realmente o Supremo reconhece, que diferimento é fomento, me permite não levar ao pé da letra aquela regra que diz que tem que recolher o tributo porque o produto já foi recebido com diferimento. E sim dentro de um contexto histórico teleológico em que o objetivo do Estado é criar condições de postergação do pagamento do tributo. O que significa dizer que demos por vencido o tema garantindo a ele que, uma vez recebido como maravilha diferido e o produto sendo transformado em madeira ou qualquer coisa que ainda esteja elencado lá no artigo 31, ele continuará diferindo, porque é um outro produto e porque dentro do contexto do diferimento não se falaria em encerramento, se falaria numa nova etapa de diferimento. Bom, com isso nós esperamos ter atendido o nosso querido Vinícius Prado, a quem nós agradecemos bem-arodamente aí a oportunidade de esclarecer. Foi muito gentil, contribuiu e nos mandou aí uma pauta interessantíssima. Convidando a você que tem interesse em formular questionamentos, manda para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Né? Eu sei que vocês podem anotar embaixo ali, no campo também onde nós temos a informação, mas é sempre bom tomar o cuidado, porque nós temos aí um volume de publicações grandes, que passou mais de um mês a publicação, procure mandar por e-mail, para que nós possamos aí dar o atendimento, como foi o caso do nosso querido consulente, porque fica mais prático, assim, de atender, e não temos que ficar descobrindo textos escritos a posteriori, meses atrás, né? De qualquer forma, fica também o convite para você nos acompanhar em nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, aqui no YouTube. Se cadastrar, se você ainda não o fez, curtir, comentar, compartilhar para todos aqueles que possam acompanhar, porque nós sabemos que nós estamos produzindo material de qualidade. Inclusive, a prova da resposta do nosso consulente é o fato de hoje nós também estarmos no Spotify. Ou seja, esse mesmo episódio que você está assistindo aqui no YouTube está no Spotify. Até uma próxima. Grande abraço.